Tem pai que diz que ama tanto o filho, que diz que não toca nele, não trisca. Como eu disse, não corrige. Eu não dou conta de criar filho desse jeito. Mas eu posso confessar nessa noite aqui, a família que Deus me deu, foi a coisa que menos eu fiz na minha casa. Aleluia! Foi bater esses ovos. Viu? Ele disse lá na sede para mim: papai, tu é a minha inspiração. E você é o contrário. É vocês que são a minha inspiração. É isso. E todavia eu digo para os filhos: seja inspiração na tua casa para o teu pai. Seja inspiração para a tua mãe. Ajuda eles. Viu? Aleluia. Porque o pai também sozinho não carrega a carga, não. Eu vejo filhos, irmãos, aleluia, que por eles, para eles, não está nem aí. Pode subir e descer. Ele não ajuda no lar, não ajuda os irmãos. Não está nem com a mãe nem o pai. E sempre eu digo, aonde eu ministro sobre pai e mãe, ou sobre o lar, eu digo: a tua função, meu filho, é só ser filho, não. É ajudar o teu pai, educar os teus irmãos. Ô glória. Não é assim que a gente vê? Sempre a gente vê. Quem é o filho fulano? Mas também, filho fulano, não tem como dar melhor daquele jeito, dali para pior, meu irmão. E ainda para poder acabar com a vida dele, às vezes as pessoas dizem assim, os filhos dizem assim: mas também minha mãe e meu pai não se importam, não me ajudam. Agora me diga uma coisa: como é que um cabra desse aqui, o que é que eu vou dizer? Que esse rapaz aqui, ele é filho de uma prostituta. O pai dele pegou ele lá, na casa da prostituta, e colocou dentro da casa dele. E deu honra. Segundo a história, diz que ele tinha atitudes melhores do que os filhos dele. E ele passou a amar aquele menino, mais do que os da sua casa. Aleluia. E então ele foi crescendo, aleluia. E os outros começaram a observar ele, aleluia. Sabe o que acontece, irmão? Aleluia. O pai de Jefité faleceu. E como os caras viram que ele era guerreiro, ele não era mole, aleluia. Sabe, o negócio vai complicar para nós aqui. Vamos fazer a coisa: vamos pôr esse cabra para ir embora da nossa casa. Aleluia. Porque senão ele vai liderar nós, ele vai pegar sendo o chefe da casa, depois ainda vai pegar a herança nossa. Então ele não vai ter herança do meu pai, porque ele é filho de uma prostituta, ou então de outra mulher, como está aqui na Bíblia. Nós não queremos ele aqui, não. Pegou ele, põe ele para rua. Deixa eu dizer uma coisa nessa noite que eu falei um dia para essa jovem. Não era nem para me falar isso, né? Mas escuta. Olha o que eu falei. Jefité começou errado. Amém, irmão? Jefité começou errado. Por quê, pastor? Porque a história de Jefité diz que quando ele foi mandado para a rua, ele foi morar numa cidade chamada Tob. E aquela cidade, irmãos, ele conseguiu ser líder de uma gangue de assalto e roubo naquele lugar. E o povo sabia da garra dele, da velocidade e da valentia daquele homem. Quando foi um dia Israel, o país de Israel entrou em uma situação, porque o povo de Amon ameaçou e vinha entrando para destruir. E então lembrar de quem? De Jefité. Foram em Tob, na cidade de Tob, buscar Jefité. Quando chegaram lá, que bateram na porta de Jefité, sabe quem era o povo que acompanhou ele? Os bandidos e levianos. Aí ele disse: oxente, os anciãos, não foram os irmãos dele, não. Fosse os irmãos dele, talvez ele não acreditava, mas foram os anciãos, os homens de moral da cidade. Chegaram lá: Jefité, rapaz, eu quero que tu volte conosco. Disse: para onde? Para Gileade. Oxe,
não foi vocês que me ponharam para fora de lá. Me expulsaram de lá. Aleluia. Já entendi, vocês estão em aperto, né? Isso é verdade. Nós estamos em aperto. E nós estamos precisando de você. A Jefté disse muito bem. Só que tem uma coisa. Aleluia. Eu indo para lá, para ser líder de vocês, eu vou reinar sobre vocês. Os anciãos disseram assim, ó, ok. E naquela época, irmão, a palavra dos mais velhos, lembra, irmão, como era? Às vezes documento perdia para a palavra dos homens de Deus. Aquele senhor que está ali, o Bento, lembra disso? Disse então, hoje não, hoje alguém fala, não, é documento, sim ou não? Mas naquela época era a palavra. E ele disse assim, ó, pois eu irei. Uma nação. Repara como é atitude diante de Deus e confiança. Uma nação se ofereceu para ir guerrear com eles. E ele não aceitou. Agora presta atenção, irmão. Que eu vou falar. Amém, irmão? Amém. Não importa como você começou. Aleluia. Ou aonde tu se encontra na situação. Não importa. Por quê, pastor? Porque eu já disse que Jefté começou errado. Não importa como tu começou. O importante é como você vai seguir daqui para frente, como tu vai terminar. Aleluia. Porque a maioria aqui teve uma vida errada, sim ou não? Eu também tive. Atitude vai falar para os que estão chegando e os que vão vir ver, aleluia, como findou a tua história. Aleluia. Do que adianta, irmãos? A Bíblia diz, Marcos capítulo 8, versículo 38. Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu compartilhei aí um pouquinho da pregação do nosso pastor Gilvan, pregou sobre família, culto festivo, Dia dos Pais, e após teve aí a distribuição das lembrancinhas, foi uma benção para a glória de Deus.